Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o canal do Kael e eu sou o Kael. E neste vídeo é o vídeo com spoilers do filme A Empregada, lançado agora no último dia 26 de dezembro de 2025. Basicamente a última semana de lançamentos ali do ano de 2025. Esse é um filme que está concorrendo ali com o Avatar, que está destruindo na bilheteria. Eu estimo que ele já deva ter feito em torno de 800 milhões de dólares ali de bilheteria. Caraca. Fácil. Então tranquilamente o Avatar não vai ser incomodado por esse filme, até porque esse é um filme muito menor. E também temos Anaconda, que eu vou assistir ainda e também vai ter vídeo. Mas enfim, vamos falar do filme então, que eu acabei de assistir e eu acabei de gravar o vídeo sem spoilers. Eu estou muito ansioso para falar desse filme com vocês. Bom, desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos de um lançamento, mais alguns outros vídeos aleatórios, uma vez que agora eu tô começando a falar de série. Eu já gravei o vídeo de Stranger Things, ainda não editei e eu não sei exatamente como que eu vou fazer no formato. E também terá vídeo de Derry, tá? Enfim, tô divagando aqui, mas vamos falar então sobre o filme A Empregada, ou The Housemaid, né? Como é o título original. O meu primeiro contato com esse filme, como vocês sabem, eu não vejo trailer, eu costumo não ler sinopse nem nada do gênero, foi isso numa notícia muito rápida dizendo que a Sydney Sweeney estava produzindo outro filme, que era uma mentira, tá? Fake news total. Nossa, eu odeio chamar as coisas de fake news, mas enfim, é a frase do momento. Pra mim era uma mentira. Era uma mentira uma vez que ela não estava produzindo o filme, mas o filme é muito bom. E por que me chamou a atenção? Só para vocês poderem entender, tá? Porque eu gostei muito de Imaculada, que é um filme que a Sydney Sweeney colocou dinheiro dela, porque ela tem uma produtora dela, que eu não lembro o nome agora, acho que é 50-50. Acertou! Eu não lembro agora o nome da produtora dela. Mas ela colocou dinheiro dela para produzir e eu gostei muito de Imaculada. Eu falei, nossa, se for na mesma linha, no sentido de produção, de qualidade, de história, teremos um ótimo filme. No fim das contas, não era ela que estava produzindo, ela apenas fazia o personagem principal, porém, o filme é excelente. Cara, eu gostei muito desse Empregada. Falando um pouco do elenco, a gente tem a personagem principal, que é a Millie. Eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é a Millie, que é interpretada pela Sydney Sweeney. A gente tem a chefe dela, né, a patroa, né, que é a Nina Winchester, que ela é interpretada pela Amanda Seyfried, que vocês devem lembrar dela de Garota Infernal, Meninas Malvadas, Mamma Mia, Cartas para Julieta. Esses são os filmes que eu lembro dela e são filmes que eu gosto, tá? Apesar que Mamma Mia eu não gosto tanto por ser um musical, mas o papel dela no filme é bem emblemático. Enfim, eu lembro dela desses filmes e são as duas ali que contracenam mais tempo ali na tela. O que acontece no filme? Agora entrando um pouco mais na seara da história. Eu vou tentar ser breve, tá, gente? Eu tô tentando fazer vídeos menores, então vou tentar ser mais breve nesses meus resumos. Mas basicamente a Millie, como esse aqui é o vídeo com spoilers, eu vou falar. Ela é uma ex-presidiária, ela tá de condicional, ela tem condicional, e ela falsifica um currículo para tentar um emprego, né? Uma vez que ela acabou de sair da cadeia e tudo mais, ela faz 10 anos que ela tá presa, você até então não sabe por quê. E ela falsifica um currículo, né? E tenta um emprego ali para ser uma governanta de uma casa ali de um pessoal que tem dinheiro, que é o caso da Nina Winchester, que está fazendo várias entrevistas para isso. E apesar dela saber que eventualmente a Nina vai descobrir que o currículo dela é falso, ela recebe a ligação da Nina. Ela está dormindo no carro dela, tudo que ela não tem onde ficar, e a polícia bate lá e tudo, e a Nina ligando para ela para contratar ela. E ela fica super feliz, ela já começa no mesmo dia, ela vai para lá, a casa tá um horror, parece que, sei lá, sabe a casa do Esqueceram de Mim, antes da família sumir, que tá tudo bagunçado? É desse naipe. Enfim, ela chega lá, ela tem que morar no lugar, ela fica num lugar que é um sótão, que é um quarto ali, que tem uma janela triangular que não abre, tem umas trancas estranhas que é tudo pro lado de fora, você fica meio incomodado com isso daí, mas ela fica naquele quarto. E ela dá um grau na casa, tudo, e até então ela só conhece a Nina. Mas naquela noite ela também vai conhecer os outros 2 membros da família, que é o Andrew Winchester, que é o marido, e a Cecilia Winchester, que é a filha, né? Até então, você não consegue entender muito bem qual é a dinâmica daquela família, uma vez que a Nina parece muito gente boa, mas tem algumas coisas estranhas que vão acontecendo. O Andrew, ele é um cara todo galante, todo bonzinho, todo sedutor, ele tem uma boa aparência, enfim, todas as mulheres ali do filme gostam muito dele, inclusive a protagonista, que é a Millie. A Cecília, ou Ceci, né, como eles costumam chamaram ela no filme, né, com um nome carinhoso,
É uma garotinha, ela deve ter, sei lá, uns 7, 8 anos. E ela é insuportável, cara. Ela é muito antipática. Ela é muito antipática. E você não consegue entender por que ela é antipática. Porém, conforme o filme vai passando, você descobre que a Nina, ela tem uns surtos ali meio psicóticos. E ela começa, ela manda a Millie fazer algumas coisas, depois ela fala que ela não mandou, ela manda mensagens no celular, ou conversa com ela, combina algumas coisas com ela, e depois fala que ela não combinou. Cara, isso vai incomodando, porque ela trata muito mal a Millie. A Nina é basicamente o demônio nessa primeira parte do filme, porque ela é muito maquiavélica. E você acaba descobrindo que, na verdade, sim, ela toma antipsicóticos, ela ficou um tempo ali internada num hospício e tudo mais, então você começa a pensar que a história gira em torno dessa loucura da Nina contra a Millie. Nesse meio tempo, a gente tem um outro personagem, que é o Enzo, que ele é um jardineiro, que ele até fala com a Millie, ele fala que ela não deveria estar lá e tudo mais, ela não consegue entender, e até porque toda vez que os dois estão conversando, a Nina interrompe, como se ela quisesse esconder algo, e você sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Até que acontece uma coisa. A Nina, ela pede pra Millie comprar entradas para um show, que ela quer levar, um show na Broadway, que ela quer levar o marido dela pra ver, e ela vai fazer um esqueminha pra filha dela passar o final de semana na casa de alguma amiga, e ela poderia tirar o final de semana de folga, que estaria tudo certo. A Millie faz isso, tá? Só que quando ela faz isso, ela compra tudo, só que quando ela vai buscar a Cecília no balé, uma outra garota que trabalha para uma outra família que tem dinheiro acaba contando para ela que ela ficou um tempo lá no hospício, e ela explica por quê. Parece que quando a Cecília era pequena, a Nina tentou matar ela afogada na banheira, tá? E você fala, cara, a mulher é muito louca, tal, dadadá. Enfim, ela pede isso pra Nina, pra Millie, a Millie descobre isso, e quando a Millie volta pra casa e entrega pra Nina as entradas, a Nina surta. Porque ela fala que ela não pediu isso, porque a Cecília, ela vai pra um acampamento no final de semana, e o marido e ela vai ter que ir junto, não tem como ela ir e tudo mais, e agora, como tá muito próximo da data, tudo já não é mais reembolsável, enfim. Ela gera todo esse estardalhaço, o Andrew intervém, como ele sempre faz, ele é todo bonzinho, ele nunca deixa a Nina maltratar a Millie, por exemplo. Já teve, antes dessa cena, teve cena onde a Nina tentou tirar a folga dela, falou que ia descontar algumas coisas dela, enfim. O Andrew sempre não deixa a Millie se ferrar na mão da Nina. E aí os dois discutem e tudo mais, ele fala, não, eu vou conseguir um reembolso direto no cartão de crédito, e nada acontece, porque ele não consegue, só que a Nina vai pro acampamento junto com a filha e fica apenas o Andrew e a Millie. Nesse meio tempo, o filme você chega até a respirar aliviado, porque a Nina realmente ela é muito louca, tá? E o Andrew, ele é todo sedutor, ele realmente dá em cima da Millie. A Millie, ela tá numa seca fodida, porque ela até chega a citar que faz 10 anos que ela tá num celibato. Então eu imagino que a menina ali tá mordendo a testa facilmente. E o cara fica ali tocando ela, próximo dela, dando moral pra ela, e ela já tava meio que subindo as paredes, enfim. Ele não consegue fazer o reembolso, e ele faz uma proposta pra ela de ela ir no show com alguma amiga. Ela fala que ela não tem como ir. E aí ele fala, não, então eu vou com você. E aí basicamente os dois têm um encontro, e lógico, acontece aquilo que vocês imaginam. Os dois se pegam. E se pegam pra valer. Só que aí o que acontece? Eles voltam pra casa na manhã do dia que a Nina ia voltar do acampamento, e a Nina meio que descobre o que rolou, porque ela não entende muito o motivo. Depois ela acaba descobrindo que a Nina, no começo do filme, quando ela vai trabalhar lá, ela deixa um celular com a Millie, né, falando, ó, aqui tem os cartões de crédito, então você vai usar esse celular para pagar tudo, tá? Então as coisas da casa você compra usando esse cartão de crédito. Mas na verdade o celular era um espião, simplesmente ia dar a localização, ouvia o áudio, enfim. A Nina sabia de tudo. E o pau quebra, tá? O pau quebra num nível que o Andrew manda a Nina embora. E você fica, tá, mas vai mandar a Nina embora? Ah, tem um detalhe, tá? O Andrew e a Nina
eles estavam tentando... O Andrew estava tentando engravidar a Nina, né? A Nina, tanto que quando a Nina contrata a Millie, ela já fala que tá grávida, depois ela fala que ela não tá grávida, depois ela fala que ela só tá tentando. E o Andrew até fala várias vezes pra Millie que ele adoraria ter vários filhos e que é uma pena que a Cecília não seja filha biológica dele, só dela, enfim. Tem todo esse pano de fundo até que ele chega uma hora, depois que ele ficou com a Millie, né? Ele manda a Nina embora e a Nina vai embora, ela para assim na frente da casa, começa a gritar. E aí a cena segue e os dois vão se pegando ali por vários dias, até que acontece uma coisa. No começo do filme é apresentado para nós a mãe do Andrew, né? Porque o Andrew, na verdade, ele era o cara rico, não era a Nina. A Nina casou com ele era rico. Ela, obviamente, ficou rica. E o Andrew, ele herdou uma empresa de software ali, de processamento de dados, não sei exatamente o que é, do pai dele, depois que o pai dele faleceu. E a gente acaba conhecendo a mãe dele, e a mãe dele está entregando para ele ali umas louças chinesas, que é onde ela serve ali as refeições de Natal, de dados especiais, ela está devolvendo para ele. O que acontece? Aliás, a mãe dele, tá, é a que parece a Eleven do Stranger Things, tá? Depois vocês vão ver isso. O que acontece? Depois de alguns dias ali que os dois estão se pegando, que tanto que parece uma lua de mel, a Millie vai fazer um café da manhã e ela tá usando essa louça para agradar o Andrew. E ela vai lá, faz o café da manhã todo e ela tá levando numa bandeja. A hora que ela vira, lembra que eu falei do jardineiro? Ele tá na porta, a porta de vidro, olhando para ela. Ela toma um susto, derruba a bandeja e quebra algumas daquelas louças ali, alguma daquelas louças que a mãe do Andrew deixou com ele. Ele olha tudo, ele fala, eu conheço um cara que arruma, eles dão outro... eu não sei como dizer isso de uma forma... Eles dão outro fincão. E aí, depois disso, ela vai lá, junta todos os pedaços, né, pra ele levar pra arrumar, ele olha, ele vê que tá sujo, aí ele fala, eu vou levar... Eu não lembro o que ele fala pra ela, eu sei que ele leva ela lá no quarto, que era dela, lá em cima, que tinha as trancas pra fora, lembra? E, eu lembro sim, eles vão lá no quarto porque eles vão dar outro fincão. Meu Deus. E aí quando eles fazem isso, ela dorme no quarto, e a hora que ela acorda, não tem mais nada no quarto, só tem uma cama, um frigobar e um balde. Então, vocês já imaginam que aquilo é um cárcere. Nesse ponto do filme a gente descobre que na verdade o Andrew é o psicopata. A Nina nunca foi uma psicopata. E aí a gente tem um flashback, né? E conta a história da Nina. Que ela casou com ele, ela ficou grávida do professor da faculdade, que ela teve que largar a faculdade por causa da filha, e aí ela conheceu o Andrew no trabalho dela, porque ela teve que trabalhar, e aí o Andrew ficou com ela porque ela estava lactante e ele queria ter filhos, tá? E aí é meio que ele que manipula ela para fingir que ela tentou matar a Cecília e ela vai pro hospício, e aí ninguém mais acreditava nela, basicamente ele controla a vida dela. Aquele quarto lá de cima ele realmente usava como cárcere. Ele prendia ela lá e obrigava ela a fazer várias coisas. Inclusive o motivo dela ter pirado ali da primeira vez que ele prende ela no quarto é porque ela não é loira, né? E então ela pinta o cabelo. E aí passa um tempo, as raízes começam a crescer de outra cor. E ela fala, não, eu vou no cabeleireiro ali, eu já vou arrumar. E ela chega em casa sem ir, e ele começa a reclamar, e ela fala, não, eu te fiquei presa no trânsito, tive que fazer isso com a Cecília e tal. E ele pede pra ela, fala, tô com umas anotações perdidas lá no meu quartinho no sótão, você pode me ajudar? Ela entra lá, ela olha e fala, aqui não tem nada, ele tranca lá no quarto. E ele fala pra ela arrancar 100 fios de cabelo pelo folículo, que ele quer ver a raiz, para ela poder sair do quarto. Ela tenta resistir ali alguns dias até que ela faz o que ele manda. E a gente descobre que tem todo um lance ali de controle emocional e psicológico que ele faz. E tipo, cara, ele parece que é bonzinho, mas na verdade ele é um filho da puta. Manipulador, desgraçado. E ela entra nessa jogada e ela se sente completamente ameaçada por ele o tempo todo, até que ela tem uma ideia de contratar alguém para ficar no lugar dela. Então ela escolhe a Millie a dedo. Não apenas porque a Millie era o jeito de mulher que ele gostava,
mas porque a Millie foi presa por homicídio. Então a Millie conseguiria lidar com ele, uma coisa que ela, a Nina, não conseguiria. Cara, essa jogada é legal, até porque nesse ponto a Millie tá presa lá. Só que ela tá presa e ela acha uma faca de cortar queijo que a Nina deixou, e ela saca que a Nina não era louca, quem era louco era ele, e ela estava tentando fugir. Tanto que quando ela vai embora, ela larga tudo, sai com uma mão na frente e outra atrás, ela não volta mais. E ela até acha estranho isso, mas aí ela entende o que está acontecendo. Enfim, ela tenta, a Millie tenta manipular ele e tudo mais, porque ele pede, como ela quebrou a louça, ele pede para ela fazer uns cortes na barriga. Cara, é terrível. Ela faz realmente, ele pede para ela fazer 21 cortes na barriga de forma profunda, que se ela fizesse, ele abria a porta e soltava ela, mas tinha que ser profundo, senão ela ia ter que fazer de novo, então faça bem feito. É mais ou menos o que ele fez, a mesma coisa com a Nina. E ela realmente faz isso, só que ela fica com aquela faquinha. E quando ele abre a porta, porque ela fez isso, né, ele vai lá ver e tudo mais, ele tá lá dando um love nela, beijando ela, falando, eu amo você e tudo mais. Vai falar, cara, você tá de brincadeira. Obviamente, a Millie enfia essa faca no pescoço dele. Só que é uma faca de queijo. Não sei se vocês já viram uma faquinha de cortar queijo, que é pequenininha. Então não entra tanto assim. Machuca bastante, mas não entra tanto. E ela foge, ela escapa dele e prende ele no quarto. Ele não morre por causa do ferimento, porque não pegou a artéria, não pegou nada, só machucou mesmo o pescoço. Só que ela conseguiu trancar ele no quarto. E é o quarto que ele projetou para ninguém conseguir sair. E aí vem a parte satisfatória do filme, cara. Porque ela começa a fazer a mesma tortura psicológica que ele fazia nele. E ela, cara, ela pega a louça, começa a quebrar, aquela louça que ela fala que é da mãe dele, começa a quebrar na frente dele. Ela manda uma coisa que ele falou várias vezes no filme é que a mãe dele era apaixonada pelo sorriso dele. Aí a Millie coloca um alicate por baixo da porta assim, e fala, então arranca o seu dente da frente. Cara, olha, o cinema tava cheio, eu até achei estranho isso para esse filme, porque eu não sabia que esse filme, sei lá, era tão conhecido, mas a sessão tava lotada, tá? E o cinema veio abaixo, falando, tipo, cara, é extremamente satisfatória essa parte da tortura. E ela tá lá, bagaçando com ele, ela ameaça tacar fogo nele e tudo mais, ele arranca o dente, entrega pra ela, fala, depois eu volto, igual ele fazia. Cara, é muito bom. Só que o que acontece? A Nina, vocês devem lembrar que ela não é uma pessoa má, ela se fingia de louca. E em uma conversa com a Cecília, querendo ou não, a Cecília estava com dó da Millie. E a Cecília fala pra Nina, eu acho que a gente tem que levar a Millie junto, porque a gente já conseguiu ir embora, agora vamos levar ela junto, porque uma hora ou outra ela vai, né? Enfim. E a Nina volta pra casa. Ela abre o portão e ela vê a luz do quartinho lá de cima acesa. E pra ela, quem tá presa no quartinho só pode ser a Nina. E ela entra na casa de Fininho e ela abre lá, só quem tá lá é o Andrew. Cara, as duas se pegam contra ele, manipulam ele e tudo mais. Eu sei que no fim, elas derrubam ele da escada. Então, uma morte desgraçada. Eu não vou detalhar tanto esse final. E elas ficam tipo, tá, e agora? O que a gente faz? Aí a Nina conta que o Enzo, que era o jardineiro, ela não deixava os dois conversarem, porque o Enzo não queria envolver a Millie e ele estava tentando ajudar a Nina a fugir. Ela liga para ele ajudar. Né? Então eles vão lá, arrumam, entre aspas, a cena do crime, e aí a polícia chega e eles estão investigando tudo, tal, e a Nina, né, ela tira a lâmpada ali, é uma escada em espiral, ela tira a lâmpada do centro da escada, derruba do lado dele, ela fala, eu tava com a minha filha fora, a nossa empregada tava de folga, e ele foi tentar trocar a lâmpada aqui em cima, caiu e morreu. Aí a policial começa a questionar, falou, beleza, mas ele tem um corte profundo no pescoço. Aí ela fica sem reação. Aí a policial conta pra ela que ela é ex-cunhada do Andrew. Que a irmã dela, que era a Cat, era uma pessoa completamente traumatizada por ele. Aí ela vira... Aí a Nina fica tipo, nossa, como assim? Aí ela pega e fala, não, são quedas grandes, muitos lances de escadas, né? A pele rompe, ossos quebram, dentes quebram. Tipo assim, a policial enterrou o caso e o filme meio que acaba num funeral ali. Tem um funeral,
A mãe dele ainda tá lá, a Millie não aparece, a Nina paga ela, né? Tipo, ela ficou com... Ela herdou tudo, né? Então a Nina paga ela uma quantia de dinheiro lá, acho que é $100 mil. Até achei pouco, tá? Pela quantidade de dinheiro que eles aparentavam ter, eu achei pouco. E a Nina, ela vende tudo, vai pra Califórnia e a Millie ainda tá ali procurando emprego, porque ela tá de condicional, ela não pode sair da cidade. Né? Inclusive a cidade de Nova York, tá? E aí ela indica ela para outras amigas ali ricaças. E aí você descobre que o filme ele tem um gancho para uma sequência, porque a ricaça vai lá, faz a entrevista com ela, fala, você foi muito bem recomendada pela Nina, tudo mais. E aí ela fala, não, tudo bem. Aí ela fala, ela falou bem de mim? Falou. Aí ela pega e fala, então, só que eu tenho que te falar uma coisa, o meu marido, ele é uma pessoa meio difícil de lidar. Então meio que já fica que ela vai ser a empregada que mata as pessoas problemáticas da família. E o filme acaba. Cara, é muito legal. Muito legal. Muito legal. Pra mim esse filme nota 8, 7,5 se eu digerir ele mal, mas por enquanto a sensação que eu tenho agora que eu saí do cinema é um filme nota 8. Eu mudaria o que no filme? Cara, eu acho que esse filme eu não mudaria nada. Ele só é um nota 8 porque, sei lá, eu não consigo, ele não é muito do meu gosto, ele não é o tipo de filme que eu daria um 10 ou um 9, mas ele é muito bom, eu gostei demais do filme. Deixa eu ver o que eu mudaria. Não sei, cara. As motivações do filme são legais, a interpretação tá boa, a fotografia tá legal, o elenco é bom, os efeitos são bons. Tem uma coisa que dá pra mudar. Nitidamente o filme, ele não tem, antes da Nina ir embora, ele não tem exatamente uma ordem muito clara das coisas. Tem coisas que você acha que estão acontecendo no mesmo dia, mas na verdade são depois. Então você não tem uma visão clara do tempo. Talvez eu melhoraria esse aspecto, mas isso eu vejo que é muito mais direção ou roteiro, tá? Porque o roteiro, com certeza, ele é baseado no livro. No livro deve ter essa passagem de tempo mais lenta. Mas no filme eles não conseguiram passar isso, tá? Então, pra mim, é o único defeito do filme. Eu acho que isso sim daria pra mudar. No mais, cara, não tem muito o que mudar. O jardineiro, ele ajuda, mas ele não tem muito poder, porque tem que manter as aparências. As ricaças fofoqueiras que contam de tudo, não mudaria. A Nina fingindo que é maluca, fazendo todo mundo comprar aquela ideia, não mudaria. O lance do flashback, não mudaria, não colocaria o filme em ordem cronológica. Da forma como foi apresentado no roteiro, foi excelente, porque o filme te vende uma coisa, você tem uma virada ali no plot, no roteiro, você tem um plot twist, né? E depois você vê outra coisa e você tem outro... Cara, é muito bem feitinho. É muito bem feitinho. Então não mudaria. Gostei muito do filme. Recomendo vocês assistirem. Altamente recomendado. Infelizmente esse filme está competindo com Avatar e tudo mais. Não sei se vocês vão conseguir ver isso no cinema. Mas assistam assim que tiverem a oportunidade. O filme é muito legal. Eu sei que esse vídeo aqui, por esse filme ser meio desconhecido, não vai tão bem. Mesmo assim, estou fazendo o vídeo aqui porque eu sempre faço vídeo para vocês, independente se o filme é bom ou ruim. Mas de qualquer forma, gente, assistam. O filme é muito legal, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Curte, comenta, compartilha. Obrigado por aguentar o meu humor insuportável. Eu divagando um monte, tentando contar a história do filme, tentando contar ali os spoilers e mostrar pra vocês que o filme é legal. E independente de spoilers, vão ver esse filme. O filme é muito bom, tá? É muito bom. Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Boa noite e até mais. Tchau, tchau.